Ao vivo, com muita alegria, Gabriela Tolentino, pesquisadora, fisioterapeuta. Vamos falar um pouco da sua profissão, Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Que bom ter você aqui nessa manhã com a gente. O seu áudio está um pouquinho baixo para mim. Fala um pouquinho, Gabi, por favor. E agora? Agora ficou ótimo. Perfeito. Ok. Perfeito. Gabi, vamos lá. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente nesta manhã. Vamos falar aí sobre os tratamentos, da importância do fisioterapeuta na vida das pessoas que precisam aí de algum tipo de reabilitação, não é mesmo? Me fala uma coisa, por que você decidiu fazer fisioterapia? Olha, eu brinco que foi um pouco um impulso, um checklist do tipo, qual eu vou escolher, qual é o que mais se adequa, né? Eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, e daí na hora que eu fui fazendo a tiragem, assim, não quero ser médica, não quero ser dentista, daí eu falei, nossa, fisioterapeuta, pode ser uma boa. E quando eu escolhi, eu sabia só de uma área, né? Eu sabia só da ortopedia, e quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu Deus, é muito diferente, tem muito mais coisas do que eu imaginava. E daí eu me apaixonei e foi muito bom, assim, muito bom mesmo. E Gabi, conta pra gente, então, assim, quais são esses braços, então, da fisioterapia? Não é só na ortopedia, né? O que o fisioterapeuta ele pode trabalhar? Vamos lá. Nossa, tem muitas áreas. Se a gente entra até no COFITO, que é o nosso conselho do Brasil, né? Tem muitas áreas de especialidades, muitas mesmo. Eu trabalho até numa área que nem tá ainda no COFITO, que é a parte de enxaqueca, dor de cabeça e DTM, que ela fica ali entre a ortopedia e a neurologia. Mas a gente tem a neurologia, a gente tem fisioterapia esportiva, a gente tem cardiovascular, a gente tem respiratória. Na época do Covid foi o que mais... Foi um boom mesmo, porque ninguém sabia o papel do fisioterapeuta e o Covid veio exatamente para mostrar que, olha, realmente, vocês são importantes para a gente e essa profissão é importante. Então tem acupuntura, tem aquática, enfim, são muitos braços mesmo da fisioterapia, alguns muito conhecidos, como a ortopedia, mas outros nem tanto quanto a saúde coletiva, por exemplo. Então a gente tem muitas áreas. Qual é a sua área, Gabi? Conta pra gente. Eu tô bem no meio termo entre neurologia e ortopedia, porque o meu tipo de tratamento é pro lado da ortopedia, a minha abordagem fisioterapêutica é mais para ortopedia, mas eu trabalho com neurologista na parte de dor de cabeça, de cefaleias de forma geral, enxaqueca, disfunção temporomandibular. Então a gente trabalha mais com neurologista do que com ortopedista. Tá vendo, gente? Quantas opções e quantas áreas, não é mesmo? Talvez você que esteja acompanhando a gente aqui nem imaginava, né, que um fisioterapeuta ia trabalhar com dor de cabeça. Não é mesmo, não. Gabi? Olha só. Nem eu sabia. É mesmo? Olha só. Nem eu sabia. E como é feito esse trabalho? A gente trabalha bastante com terapia manual. Como a dor de cabeça ela tem muita relação com o pescoço, então a nossa abordagem é muito mais relacionada ao pescoço, mas agora a gente tem abordado bastante a parte de educação em dor. Então a gente está trabalhando com uma dor crônica, então tem toda a abordagem da pessoa entender um pouco a dor de cabeça dela, entender o que está acontecendo, o que ela pode fazer para melhorar, quais são os gatilhos da dor de cabeça dela. Então, a gente trabalha bastante com a terapia manual, a gente trabalha bastante com essa questão de exercício específico para o pescoço, mas a gente também tem uma área mais biopsicossocial, que envolve mesmo a pessoa entender o que está acontecendo no corpo dela, o que está acontecendo para ela entender mesmo o que é a enxaqueca, por exemplo, o que é a dor de cabeça, que não é uma simples dor de cabeça. Então, isso é muito legal. Olha só que trabalho, olha, tem que amar mesmo, porque é lindo, né? Que trabalho incrível. E hoje também tem os aparelhos, não tem? Vocês fazem, você falou, trabalhamos aí com a terapia manual, mas também, assim, os aparelhos, a tecnologia também ajuda vocês bastante, não é mesmo, nos tratamentos? Sim, com certeza.
eu brinco que eu puxo a lenha aqui, a cordinha para o meu lado, Claro. Né? A gente tem muita coisa de tecnologia, principalmente se vocês verem na neurologia, os exoesqueletos, essas coisas assim, bem tecnológicas, na área de dermatofuncional, que as meninas vão com todas as técnicas, assim, para melhorarem, né? Mas na nossa área a gente tem, eu lembro que no último congresso que eu fui americano, de dor de cabeça, a gente tinha alguns equipamentos de eletroestimulação que eles eram ótimos para o dia específico que a pessoa estava tendo uma crise de dor de cabeça. Então ela colocava um equipamento na cabeça ou no braço, que eram tipo adesivos, assim, e ele jogava como se fossem choquinhos, né? Como se fossem ondas de eletroestimulação, e daí aquilo já melhorava na hora a dor de cabeça do paciente. Então a gente tem muita tecnologia em todas as áreas, até na minha. Até na sua, tá vendo só, gente, como hoje, não é? É impressionante como a tecnologia, os equipamentos, eles auxiliam, né, pra gente ter mais bem-estar, ter mais qualidade de vida, não é mesmo, Gabi? Gabi, agora me fala uma coisa assim, qual a importância do trabalho do fisioterapeuta na prevenção? Ou, né, vamos falar primeiro de prevenção, depois a gente fala de reabilitação. Vamos começar assim. Na prevenção de lesões, vamos levar para o lado da ortopedia um pouco. Tá. A gente pensa bastante na prevenção em qualquer área. Claro que a gente tem muito da ortopedia, né? Mas na área de gerontologia, por exemplo, se a gente previne que o idoso tenha algum tipo de queda, isso vai ser maravilhoso. Na prevenção de lesão do esporte, na parte da ortopedia, também vai ser maravilhoso, porque o atleta ali, ele vai evitar ter algum tipo de lesão, e isso vai ser muito melhor para o esporte, para a área que ele vai estar atuando, né? Então, a gente tem a prevenção. A ideia da prevenção geral é corrigir qualquer tipo de desequilíbrio muscular, ou prevenir qualquer tipo de desequilíbrio muscular e orientar sobre a execução de movimento, execução de atividade física, perceber onde que aquele paciente ou aquela pessoa tem algum tipo de tendência maior. Então, eu gosto de dar muito a ideia de prevenção, principalmente para o idoso, porque se, por exemplo, um idoso treina na academia muito tempo, ele vai ter muito menos chance de cair do que qualquer outro idoso que não treina na academia. E aí a gente acha que tá tudo bem, ele vai, só dele não cair vai ser tudo bem. Mas a gente tem que prevenir, a gente tem que ganhar força muscular, a gente tem que fazer com que aquele idoso que já está perdendo músculo, que ele não perca ainda mais e que ele não caia. E que se ele cair, o que vai acontecer? Os danos serão menores, né? De uma queda. Exatamente. Olha, Gabi, então, deixa eu gosto de prevenir nesse sentido, assim, eu gosto de pensar sempre, quando eu penso em prevenção, eu penso nesse sentido, sempre do atleta ou do idoso. Eu acho que isso traz uma forma muito clara para mim do que é a prevenção. É maravilhoso. E, Gabi, eu quero dividir uma questão pessoal minha, que acabei de receber, faz assim 1 minuto, não sei se vai dar para ver. Aqui, o meu pai tem 77 anos e eu acabei de receber um vídeo. Meu pai está fazendo fisioterapia agora. Isso, meu Deus! Não é por isso que eu disse que eu admiro muito a profissão de vocês, sim, porque assim, quando a gente intensificou os trabalhos, né, fisioterápicos da fisioterapia com o meu pai, ele melhorou demais, assim, sabe? Ficou mais com a musculatura mais firme. Por isso que eu falei que a importância dessa prevenção, como você explicou aí brilhantemente, é muito importante, não é mesmo? Principalmente para o idoso. Exatamente. E a gente vê o resultado, né? Eu vejo que o idoso não está caindo mais tanto, sim, ou que o equilíbrio dele é muito maior agora. Ele consegue andar sem medo de cair, porque muitas vezes o idoso vai ter medo de cair. Então, eu gosto dessa ideia de prevenção. E você falou até do seu pai. Eu brinco muito com os meus pais. Eu falo, vocês podem ir para academia, porque eu não quero ninguém caindo tão cedo, pelo amor de Deus. E depois que cai, dá um trabalho assim, eu falo, não de ter que cuidar, né? Demora para voltar, né? Tem toda ali por conta da idade. Então é melhor prevenir mesmo, gente. Vamos criar músculo. Exatamente. Aí, né? Não é mesmo? Exatamente. Agora, assim, esse trabalho que é feito na reabilitação, meu pai, que a gente está citando aqui, teve 2 AVCs, né? Então, para ele, é importantíssimo. É importantíssima a fisioterapia,
na reabilitação e também ali no fortalecimento muscular. Mas, assim, este trabalho que é feito na reabilitação, ele é fundamental, né? Porque transforma a vida. Vocês têm esse poder. É maravilhoso isso. Vocês têm esse poder de transformar ali a vida daquele paciente. Sim, e a gente vê os resultados, né? Claro que eu acho que a gente procura muito mais o tratamento quando já aconteceu alguma coisa. Então, faz com que a nossa demanda de reabilitação seja muito maior do que a de prevenção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, na reabilitação, a gente consegue ver um resultado muito importante. Talvez o maior desafio, trabalhando hoje com uma dor crônica, era porque numa dor crônica, e a gente pode pensar em diversas dores crônicas, é difícil da gente ver um resultado na reabilitação. Mas, atualmente, o que a gente tem tido de evidência científica, o que a gente tem tido de opções de tratamento relacionados à dor crônica, até no que era difícil, hoje a gente vê bons resultados. Porque antes a gente achava que tudo era só ir lá fazer uma... O pessoal brinca, né? Uma coisa é eu fazer exercício, a outra coisa é eu fazer fisioterapia, porque a fisioterapia eu vou pegar um pouquinho mais leve do que no exercício pesado. Mas não, hoje em dia a gente entende mesmo que a fisioterapia ela vai atuar fazendo o papel dela e não pegando leve, ela vai fazer o que precisa ser feito. Então, se eu tiver que fazer um exercício intenso, eu vou fazer um exercício intenso. Se eu tiver que mudar hábitos, eu vou conversar com o paciente. Olha, não tem como, a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa mudar algo que esteja acontecendo. Às vezes a gente precisa fazer alguma adaptação dentro de casa, às vezes a gente precisa fazer algo específico. Então, na reabilitação, a gente vê muitos bons resultados com a fisioterapia, independente da área que seja. Então, eu gosto de ouvir o relato de amigos e da família, assim, falando, nossa, eu precisei de um fisioterapeuta. E, nossa, que engraçado, resolveu tudo. Não é engraçado, é porque a gente realmente sabe o que está fazendo e a gente sabe da evidência que tudo isso traz pra gente, assim, de melhora. É verdade. Você falou tudo agora, assim. Claro que existem, cada caso é um caso, mas assim, quando que uma pessoa fala, nossa, eu preciso de ajuda de um fisioterapeuta, né? Assim, eu sei que são infinitos casos aí, mas assim, sei lá, eu tenho uma dor na mão, no pulso, no braço, é melhor consultar um médico antes ou pode procurar um fisioterapeuta e começar a fazer um tratamento? O que precisa ser feito? Qual é o caminho? Vamos lá. Tá. Hoje em dia, o fisioterapeuta ele pode ser um profissional de primeira escolha. Por muito tempo, a gente tinha que ir para o médico e o médico encaminhar para o fisioterapeuta. Hoje em dia, isso não acontece mais. O fisioterapeuta ele pode sim ser um profissional de primeira escolha. É difícil, tá? Para mim é mais fácil, porque me formei, sei como é, etc. Então, por exemplo, com os meus pais eu falo, agora você procura um médico, agora você procura um fisioterapeuta. Da mesma forma que você fala, procura um nutricionista, procura um dentista. É um pouco mais complicado da gente saber diferenciar, não entendendo muito sobre essa área. Mas o que eu gosto de explicar para todos os pacientes ou para todas as pessoas que eu conheço algumas dores, se eu sinto dor todos os dias, não vai ser normal. Tá. Se eu sinto algum incômodo, ok, pode acontecer algo diferente. Pode estar acontecendo algo diferente, mas sempre observa. Mas sentir dor todos os dias nunca vai ser normal. Nunca. Então, se eu tenho qualquer tipo de desconforto, isso em todas as áreas. Claro que, por exemplo, a gente estava falando do seu pai. Seu pai teve um AVC, então ele vai procurar um fisioterapeuta. Se eu estou internado, provavelmente eu vou precisar de fisioterapia respiratória. Mas se eu tenho uma dor no punho, como você disse, ou qualquer outro lugar, como é que eu sei se eu procuro ou não? Observa, vê o que acontece. Agora, se eu permaneço com aquela condição mais de 1 mês, 3 meses, aquilo nunca vai ser normal. Então, é hora de eu procurar algum profissional para lidar com aquilo. Sempre a porta aberta vai ser o médico, né? Mas algumas vezes, dependendo da condição, você pode sim procurar um fisioterapeuta e eu, Gabriela, essa é a minha opinião, né? Sempre quando é algo ortopédico, eu vou no médico sim,
Mas eu gosto de consultar meus amigos fisioterapeutas. Eu falo, olha, eu tô sentindo isso, o que vocês acham? Fisioterapeutas ortopédicos. Entendi. Então, eles vão me dar uma orientação ou falar, Gabi, acho que isso aqui tá indo mais para esse lado, acho que a gente pode trabalhar, acho que a gente pode fazer uns exercícios, ver como você melhora, etc. Então, claro que dependendo do caso, se eu cair e tem a possibilidade de uma fratura, claro que eu vou procurar um médico, porque eu preciso saber o que é que aconteceu. E o fisioterapeuta vai vir em conjunto. Mas é difícil, essa pergunta é difícil, porque a gente realmente não sabe muito em que momento eu procuro o quê. Mas eu acho que o que você disse ajuda muito a gente entender o seguinte, se tem uma dor e ela persiste, não é normal. Ponto. Sim. Não é mesmo? Observe, tá doendo hoje, daqui um mês continua a mesma dor, daqui 3 meses, como você disse, procure um profissional, que seja fisioterapeuta ou médico, isso não é o normal, né, Gabi? Eu acho que essa sua explicação foi maravilhosa, e isso ajuda muita gente a entender, falar, não é nada, às vezes é alguma coisa um pouco mais séria, que precisa de atenção, não é isso? Sim. E até na dor crônica, porque antes era como se a gente estivesse olhando para um lugar e não estivesse vendo nada, né, a dor crônica. Porque você vai sentir a dor todos os dias, é uma dor crônica, você sente aquilo por mais de 3 meses. Então, até esse lado era difícil da gente entender. Mas agora a gente tem tratamentos, a gente tem um médico específico da dor. Claro que não entrando nesse aspecto do médico, mas a gente tem profissionais específicos para dor crônica. Então, se eu sinto dor todos os dias, aquilo nunca vai ser normal. Porque o meu sistema de alarme do meu corpo, ele sempre vai avisar quando algo está diferente do padrão. Exato. Mas quando eu tenho aquela dor crônica, eu também tenho profissionais específicos para procurar, para que isso não se mantenha, ou para que eu saiba lidar melhor com essa dor crônica. E tentar resolver. Então, exatamente. E Gabi, você também gosta de pesquisas? Fala pra gente um pouquinho aí sobre a sua pesquisa. Conta pra gente, por favor. Eu amo. Gosta? Eu admiro demais isso também, sabia? Quem gosta ali de se aprofundar em um determinado assunto. Isso é maravilhoso. Sim. Sim, logo que eu terminei a graduação, eu fui para o doutorado direto, então eu já comecei na pesquisa logo que eu me formei, e tô desde então, e aí já faz 1 ano que eu tô trabalhando como pesquisadora, eu tô nos Estados Unidos agora, então eu tô trabalhando como pesquisadora aqui, eu brinco até que eu nem sei mais se eu sou fisioterapeuta, mas eu sou, gente. Claro que é! Mas eu estou bem mais vinculada à pesquisa agora do que na prática clínica mesmo. Então, a gente está trabalhando com um projeto específico sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, né? E eu gosto muito, é o que eu mais gosto da parte acadêmica mesmo. Olha só que maravilhoso. E dentro aí, né, da sua área, né, que você falou que tem equipamentos aí que ajudam neste tratamento, né, colaboram com o trabalho do fisioterapeuta. Também tem a inteligência artificial, vocês já conseguem usar este recurso para colaborar e ajudar um paciente? Sim, meu Deus, a gente usa bastante. Na verdade, para o meu lado aqui, a gente tem usado a inteligência artificial mais para o lado de análise de dados, e isso tem sido muito positivo. A gente tem algumas abordagens específicas de inteligência artificial que a gente tem usado e tem ajudado muito. Mas a gente tem a inteligência artificial para vários outros aspectos, assim, da fisioterapia, né? Então, ela tem sido utilizada para diagnóstico, tem alguns aplicativos específicos da fisioterapia que têm ajudado nisso. Então, antes a gente tinha um banco de dados imenso de pacientes e agora, com a inteligência artificial, a gente consegue pegar esses bancos de dados imensos e transformar isso em dados específicos que vão trazer algum benefício para o tratamento dos pacientes. Então, eu sei agora exatamente como diagnosticar. A inteligência artificial me ajuda a diagnosticar determinadas doenças, determinadas condições. Então, a gente tem usado bastante a inteligência artificial nesse sentido. Olha só, e você como fisioterapeuta, quais são as tendências, né, para a sua área? E você acha, assim, que tem aí as máquinas, como você disse, os equipamentos, mas ainda a velha terapia manual ali do fisioterapeuta é a que resolve?
É isso? As mãos, no caso, Olha, né? eu brinco. Assim, na minha condição, sim, sempre vai ser a terapia manual. Mas, claro, como parte do meu doutorado, a gente descobriu o efeito que tem a educação em dor do paciente. Então, não é só a terapia manual específica, é também a abordagem multimodal ali do paciente. Na minha área, a gente não usa muita tecnologia, a gente usa em casos específicos, assim, mas a gente tem muita vantagem na tecnologia em outras tantas áreas. Então, eu não sei o que seria, por exemplo, da fisioterapia respiratória sem um respirador bem tecnológico, com muitas coisas assim positivas, com muita tecnologia que ajudaria, sabe? Eu não sei o que seria da neurologia com um exoesqueleto que põe uma pessoa que não pode andar de pé. Exatamente. Eu não sei o que seria. Mas claro que para o fisioterapeuta, eu brinco, eu acredito que a fisioterapia ela nunca vai perder para a tecnologia, nunca. Porque a boa e velha mão, a não ser que eles criem uma mão robótica que faça o que a gente o trabalho de vocês, eu acho difícil. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Mas assim, eu brinco, na faculdade eu aprendi, minhas professoras falavam, fisioterapeuta tem que ter mão. Tem que ter mão para pegar, para fazer uma liberação miofascial, para fazer uma terapia manual bem feita, para saber que exercício que está fazendo, como está fazendo, para modificar com a mão, para fazer uma massagem broncoaspiratória, qualquer coisa, assim, tem que ter mão. Fisioterapeuta tem que ter mão. Ah, que maravilhosa. Gabi, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Foi muito bom o nosso bate-papo. Parabéns a todos os fisioterapeutas. Vocês são tão importantes e tão essenciais, não é mesmo, na vida de todo mundo. Uma hora a gente vai precisar em algum momento da vida. Gabi, obrigada, sim, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite, pela participação. Muito obrigada. Volte sempre. Fique com Deus. Deus te abençoe nos Estados Unidos. Obrigada. Um beijo.